Eu tenho uma pergunta aqui, a gente tava falando antes sobre Daimons, e eu tenho uma pergunta em relação ao nome do Daimon e a importância dele dar. Por quê? Dele dar o nome. Eu não sei se foi aqui conversando com alguém, se foi em algum filme, se foi vozes da minha cabeça, não sei. Mas eu lembro de alguma coisa do tipo que parece que tinha tido algo parecido com uma possessão demoníaca. Eu não lembro se foi em filme, juro que eu não lembro de onde veio isso. E não, quem possuiu não dava um nome, né? Falava tal, mas não dava um nome. E aí parece que a pessoa que ia fazer o exorcismo, vamos supor assim, por não falar o nome da entidade ali, do espírito, seja o que for, ele batizou ali naquele momento aquela entidade, aquele espírito, para poder expulsar, para poder tirar do corpo da pessoa. Existe algum fundamento nisso aí, ou eu tô falando uma besteira do caramba o que me falaram? Eu acho que é algum filme que você assistiu. É um filme. Pode ser. Pode ser. Eu acho que foi algum filme. Uma coisa que acontece é o seguinte: qualquer entidade, pode ser um egum, pode ser uma entidade demoníaca, tem um ser ali, tá ali incomodando a pessoa, ou realmente a pessoa deu uma abertura, ou nasceu com essa abertura, porque existem casos reais mesmo de pessoas endemoniadas. Não é questão de Igreja Universal, não. Estamos falando de casos sérios. Eu já peguei casos sérios. De você ver que o carinha, ele é magrinho, ele tem 1,50 m, 60 no máximo, ele tá aqui, ele bater a cabeça aqui. Caraca. Você vê que não é normal ali, não. Sabe? Existe uma força ali que tá fazendo aquilo. Legal. Agora, isso na época da igreja eu vi alguns casos sérios. Agora vamos falar sobre agora o meu momento como Mestre Avinash, Quimbanda, Templo de Dianos. Existem pessoas que têm problemas com a outra egrégora. Que outra egrégora? A egrégora judaico-cristã, que tem seus seres. Sim. É por isso que o rito de quebra é muito importante. Tem pessoas que inclusive incorporam no rito de quebra. Espumam, vomitam na hora do rito de quebra. Lembrei de onde saiu isso. Tá? É coisa bem assim, parece coisa de filme. Meio assustador, mas a gente tá acostumado. Existem seres que nós trabalhamos, né, e cultuamos, que têm autoridade sobre esses seres. Mesmo que não diga o nome, a gente tem como saber o nome. Porque o ser que você trabalha, que é superior àquilo ali, ele vai falar quem é e de que legião é. Sim. Um exemplo. Seres daimons que são da legião de Baal. Ele vai ter o nome Baal, tracinho e um outro nome. O nome dele é esse segundo nome. Pica o sobrenome ali. É como se fosse um composto. Mas o nome dele é o segundo. Ele tá falando o seguinte: eu sou fulano, eu sou da legião de fulano. É da tribo tal. Isso. Astaroth. Acontece também. Raro, mas acontece. Asmodeus. Raro, mas acontece. Então, assim... fica mais fácil eu ou doutrinar, ou eu encaminhar, ou eu tirar mesmo, mando embora. Enfim, é um ser bestial que tá ali, que não tem nem consciência direito, não tá entendendo também o que eu tô falando. E às vezes não entendem mesmo a nossa língua. Sim. E a gente tá tentando fazer uma retirada, uma doutrina não tá dando certo, e a pessoa está sofrendo na nossa frente. Temos ali um ser humano sofrendo, então a gente precisa resolver de alguma forma. No último caso, eu mando para as trevas exteriores da nossa egrégora. Existe esse lugar aonde não há pedido de ajuda e não há salvação e não há retorno para cá. Para eu chegar nesse ponto, é porque eu já tentei as outras formas e não deu certo. E eles vão. É você fazer isso, a pessoa volta a si e a vida começa a andar dali. Isso existe. Eu lembrei de onde foi. Né? Esqueci o nome dele só. Qual casal que foi? O casal macumbeiro, acho que é o nome deles. Ah, tá, os que... A Raíra e o... Aí... Luiz? Não. Não é Luiz, não, gente. Oh, meu Deus, não posso esquecer o nome dele. Não posso dizer que eles estão errados. Eu pego aqui, pô. Mas eu vou contar a história, como é que foi. Porque eu nunca vi isso. Agora que o Gregório, obrigado Gregório, tá aí no chat. E me lembrou aqui nesse caso. É o Kaique e a Raíra. A cura através do candomblé foi transmitido alguns programas atrás, no 539. Bom, foi o seguinte. Se eu não me engano, parece que eles iam fazer o ebó. Não foi isso? Era um ebó. Acho que era. Ia fazer o ebó num terreiro do... Eu até confrontei essa situação aqui, eu vou explicar. Eles iam fazer um ebó no terreiro deles lá. E a menina que tava, a Raíra, tava aqui.
disse que o namorado dela, marido, não sei que tava com ela, disse que ela tinha tido como se fosse uma possessão lá, que ficou incontrolável a situação, tal. E aí, ele comentou sobre isso e um pouco depois ele falou sobre a prima dele, que também foi fazer um ebó lá e aconteceu a mesma coisa, só que aí foi muito pior, porque começava a dar com a cabeça dela no chão, alguma coisa do tipo. No mesmo lugar, né? É, no mesmo lugar e tal. E era algo assim, que a menina era magra e, poxa, difícil de dois homens conseguir segurar ela, a pessoa conseguir segurar ela no estado que tava, né? E tentando se agredir ali, que era uma possessão e que não se tinha nome. Sim. Não se dava um nome. E aí parece que o pai de santo, alguma coisa tipo, como se tivesse batizado com o nome pra conseguir expulsar. Vai batizar com água benta? Então, aí eu não lembro como ele falou, como que rolou. Porque ele também. Né? Não lembro direito se ele citou fundamento. Então foi naquele programa. E aí o que acontece? Aqui que eu, nesse ponto, eu nem confrontar, mas eu fiz a pergunta. Eu falei, poxa, isso aconteceu com uma, aconteceu com outra. Será que não tem uma brechinha ali pra alguma coisa estar entrando? É o que eu pensei agora. Sabe, porque dentro de um lugar, de um espaço pegou espiritual, vulnerável ali, pegou. Não é muito comum. Acho que uma das primeiras coisas que você vai fazer antes de até abrir a casa é você ter certeza que todas as firmezas estão arrumadas. Tronqueira, tem tanta coisa. A né? tronqueira. O axé, Justamente. né, o que a gente planta. Pra você evitar que seres ali que vão talvez atrapalhar, se passar por alguma entidade, alguma coisa do tipo, adentrem e acabem fazendo ali uma bagunça ou fazendo alguma coisa desse tipo que poderia, se não tem alguém ali pra segurar, a menina batendo com a cabeça no chão, poderia morrer. Exatamente. Olha a merda que é lá, inclusive, né? É um fato. E eu até perguntei sobre isso. Eu queria saber a opinião de vocês. É óbvio que eu não tô falando pra ninguém tá fazendo juízo da casa de ninguém. Sim. Tô falando sobre um caso que poderia ter acontecido em outro lugar. Não, agora eu fico curiosa pra saber qual é o fundamento. Porque se me falar o seguinte, ó, o cara lá, o zelador, o pai de santo, enfim, o sacerdote daquela casa, ele é um cara que tem um fundamento que foi aprendido com ou entidades ou antepassados dele, os mais velhos normalmente, que ele identifica pela mediunidade dele que aquele ser ali, ele pertence à egrégora cristã ou judaico-cristã. Então ele vai fazer de alguma maneira ali como se fosse, ou até mesmo forjado, um batismo, vai ter uma água benta, como se fosse, vamos dizer assim, tornar santo, né, a tal entidade, enfim, para poder então falar o nome. Se for por esse viés, ainda assim não entendo totalmente, mas pode até ser. Assim, estranho, mas pode ser. Agora, que fundamento exatamente? Porque a gente lida tanto com demônios, né? Sim. A gente lida tanto com seres, com eguns, com obsessor o tempo inteiro, e não tem conversa. É que como tá contando assim, a história precisaria de entender um pouquinho mais de detalhes. Eu acho que às vezes tem pessoas que dão muita conversa a quem não tem que dar. Ele falou que acho que jogou sal no rosto da moça e não saiu. O negócio eu teria que assistir de novo pra poder entender. Não digo que não aconteça. Pode ser inclusive um fundamento do caralho dele. Entendeu? Algo que ele tenha como particularidade passado pela própria espiritualidade dele. Pode ser. Para trabalhar num trabalho desse. Exatamente. Pra gente é estranho, mas não posso dizer que não exista. Sim. É estranho porque a gente não precisa fazer isso. Sim. Não é necessário fazer isso. Porque a gente entende o seguinte: quando nós somos sacerdotisas, sacerdote, bruxo, mago, enfim, um sacerdote, seja de que vertente for, até mesmo os cristãos, você está naquele cargo porque a espiritualidade quis, daquela vertente, e porque homens também quiseram. Então, ó, por A mais B, vamos lá, vamos levar você ao sacerdócio. Legal. Existe outorga de sacerdócio em qualquer vertente. Existe, de repente, tem todo um processo de iniciação. Autoridade espiritual. Então, se você tem autoridade espiritual, você vai chegar um ser qualquer ali que está querendo fazer arruaça, você vai ter autoridade para você expulsar, ou para você doutrinar, ou para você encaminhar. Alguma coisa você vai ter que saber fazer. Se a autoridade espiritual dele é nesse sentido, ele tem um esquema lá dele, que tem que jogar um sal, que batiza o fulano lá que chegou agora, não sabemos quem é, e o fulano vai e aceita. O estranho para mim é o aceitar o batismo.